Olá pessoal, dando seguimento à nossa disciplina de fertilidade do solo, o assunto da aula de hoje é sobre acidez do solo e calagem. Então é um tema bastante relevante dentro da fertilidade do solo, quando se objetiva alcançar os tetos de produtividade. Então é muito importante que a gente converse hoje sobre o que é a acidez do solo, como é que ela se forma, e quais são os impactos que essa acidez pode ter sobre as culturas em questão. Antes de iniciar o tema propriamente dito, é importante a gente relembrar alguns conceitos lá da química. Então, o que seria um ácido? É aquela substância que produz ou então libera um próton. Ou então, sob uma outra definição, é uma substância que vai doar prótons, doar hidrogênios. Uma base vai ser aquela substância que produz ou libera hidroxilas, ou então que recebem aqueles hidrogênios doados pelas substâncias ácidas. Então, uma solução ácida é aquela solução com um pH menor do que 7. Nós temos um pH 7, então o pH é neutro, né? Abaixo de 7 nós temos uma solução ácida, acima de 7 nós temos uma solução básica. O solo, por muitas vezes, se comporta então como um ácido. Então, o pH é geralmente abaixo de 7. Então, quando nós falamos em pH do solo, na verdade é um indicativo da concentração relativa de íons hidrogênio e hidroxilas no solo. O pH do solo ele é expresso por meio de uma função logarítmica. Então, o pH ele representa, na verdade, uma concentração de íons hidrogênio no solo. Então, em um pH neutro, existe um equilíbrio dos íons hidrogênio e hidroxilas. Então, nós temos uma concentração equivalente a 10 na menos 7 mols por litro. Quando nós diminuímos o pH de 7 para 6, nós estamos diminuindo em 10 vezes a concentração dos íons hidrogênio. O que significa isso em aspectos práticos? Que a mudança de uma unidade no valor de pH, a gente está diminuindo o grau de acidez do solo em uma escala de 10 vezes. Então, mudança de uma unidade do pH diminui o grau de acidez do solo em 10 vezes. Vocês sabem que a escala de pH ela varia de 0 até 14. No caso do solo, nós vamos trabalhar com uma faixa um pouco mais estreita, então em faixas de pH que vão de 4 até 9. Então, naquela faixa de 7, nós temos uma faixa de neutralidade do pH. Acima disso, nós temos uma alcalinidade fraca, média ou forte, né, com pH mais próximo a 9. Abaixo de 7, nós temos uma acidez fraca, moderada, média, forte ou então muito forte, quando o pH do solo é próximo a 4. Por que essas faixas de pH, ou esse conceito de pH, né, é importante quando a gente estuda a fertilidade do solo aqui no Brasil? Quase 60% dos solos no Brasil são formados por latossolos e argissolos. Então, são solos, especialmente os latossolos, em um avançado estágio de intemperização. Então, são solos que já perderam muito das bases desses solos. E muito da agricultura nos últimos anos acabou avançando para regiões como a região do Cerrado, que contém muitos desses latossolos e argissolos. Então, esses solos são naturalmente ácidos em função do processo de formação deles, altamente intemperizados, né, em função do local onde eles se encontram, do clima. Eles têm também alta presença de alumínio e de manganês, que podem ser tóxicos para as plantas, e naturalmente então são solos pobres em cálcio e também em magnésio. Então são solos que demandam uma correção com relação à acidez e com relação também à presença desses cátions básicos que são essenciais. Quando nós avaliamos as lavouras aqui da região sul do Brasil, nós também podemos observar, de certa forma, uma subutilização do calcário. Então, esse é um dos pontos que ainda prejudica bastante o potencial produtivo dessas áreas. Então, vejam aqui, nesse estudo, né, uma série de pontos foram
amostrados em áreas de lavoura, 44% dessas áreas, na camada 0 a 10 centímetros, apresentavam um pH menor do que 5. Então, a gente vai ver aí ao longo da aula, da disciplina, que um pH ideal para essas culturas, como a soja, gira em torno de 5,5, 6. Então, solos com pH abaixo do ideal, né? Tanto na camada 0 a 10 como na camada 10 a 20. A saturação por bases também muito abaixo, 26%. Então, a presença dos cátions básicos, né? Então, abaixo do teor adequado. Fósforo e potássio, então, mesma coisa para todas essas áreas, né? Então, a gente vê que ainda existe uma necessidade de se corrigir essas áreas quanto a pH, saturação por bases, para que a gente consiga então atingir os máximos potenciais produtivos. Logicamente, essas áreas, essas regiões em que sofrem com esses problemas de acidez do solo, né, vão repercutir esses problemas em termos de produção de planta, né? Então, o primeiro impacto da acidez do solo é a redução da capacidade de troca de cátions do solo. Nós vamos ver com mais detalhes cada um desses itens durante a aula, mas esse é um dos primeiros efeitos prejudiciais da acidez do solo. Nós temos também o aparecimento de alumínio e de manganês, né, em níveis tóxicos nesses solos que são ácidos. Nós temos uma redução da atividade microbiana, os micro-organismos também demandam uma faixa de pH ideal, né, para o seu crescimento, desenvolvimento. Surgem então sintomas de deficiência de cálcio e de magnésio, em função dos processos de intemperismo e remoção desses cátions. A redução da disponibilidade de nitrogênio, fósforo, potássio, molibdênio e enxofre, vamos entrar nesse ponto, quando a gente fala em faixa de pH ideal para as culturas. Também tem alguns impactos na fixação biológica de nitrogênio pelas leguminosas, né? Também existe uma faixa ideal em que essa associação das plantas com os micro-organismos é mais eficiente. Então, tudo isso, claro, vai levar a uma redução no rendimento das culturas. Um dos principais efeitos, então, que o pH causa no solo é um problema na CTC do solo. Então, ao invés de um solo, por exemplo, na faixa de pH aqui de 4,8, reter cátions básicos de interesse, aqueles que as plantas necessitam, que são nutrientes essenciais, a CTC do solo passa a ser ocupada por alumínio, por hidrogênio. Então, à medida que o pH do solo vai diminuindo, o alumínio e o hidrogênio que passam a ocupar esses sítios de carga no solo. O que acontece com o cálcio, com o magnésio, com o potássio? Eles vão gradativamente sendo perdidos por lixiviação. Então, esses cátions vão sendo removidos do perfil do solo, removidos daquela zona de absorção das raízes, e deixam de estar disponíveis para as plantas. Então, quem passa a ocupar esses sítios aqui de carga, né, da fração humus, da fração argila, é o alumínio e o hidrogênio. Outro efeito importante do pH no solo é a modificação nas formas com que os nutrientes estão disponíveis no solo. Então, por isso, existe uma faixa de pH considerada ideal, situada em um pH entre 6 e 7, em que a maior quantidade ou a melhor combinação de disponibilidade desses nutrientes ocorre. Então, vejam que a disponibilidade de molibdênio e cloro, por exemplo, ela aumenta à medida que o pH do solo também aumenta. A disponibilidade de fósforo ela é ótima em um determinado valor de pH, entre 6 e 7. Ferro, cobre, manganês e zinco, então, tem a sua disponibilidade diminuída à medida que o pH aumenta, enquanto que cálcio, potássio e magnésio, então, são pouco alterados pelo valor de pH. Mas um outro ponto que é importante chamar a atenção aqui é o alumínio. Então, vejam que a partir de 5,5 aqui, nós já não temos mais alumínio disponível no solo.
Isso quer dizer, então, que já não existe mais aquele dano que o alumínio pode causar nas raízes das plantas. Então, esse também é um dos principais motivos em que a gente trabalha com um pH, então, na faixa de 5,5, 6, que fica, então, uma faixa de ótima disponibilidade dos nutrientes e também coincide aí com a faixa de pH em que o alumínio não está mais disponível. Em função disso, então, que as culturas elas são classificadas de acordo com um pH de referência, que seria uma espécie de nível de tolerância que essas espécies têm quanto ao valor de pH, ou então um valor de pH ótimo para o crescimento dessas plantas. Então nós temos aqui 4 faixas, né? Temos o pH 6,5, então as culturas que são mais exigentes, que exigem um pH mais alto, né? Então poucas culturas, na verdade, um destaque aqui para a macieira, para a alfafa, né? Então espécies que demandam um pH maior. Nós temos também um grande grupo de culturas que demandam um pH na faixa de 6, então incluído aqui então a soja, nós temos o milho, né? Então são culturas importantes que demandam um pH nessa faixa. pH na faixa de 5,5, então temos o arroz aqui no sistema de semeadura de solo seco, né? Nós vamos ver isso ao longo da disciplina também, tem diferentes sistemas de produção de arroz, então também existem diferentes valores de pH de referência. Então, para sistema de produção de arroz irrigado em semeadura em solo seco, nós temos um pH de 5,5 e para o arroz irrigado em sistema pré-germinado, nós não temos pH de referência, trabalhamos com saturação por bases. A mesma coisa para as espécies florestais, né? Então, na última atualização do manual, elas foram incluídas nesse último grupo aqui, em que não existe um pH de referência, um pH que nós precisamos atingir, um pH ideal desejado para essas espécies. Nós também trabalhamos então com saturação por bases. Já vamos chegar lá. Quando nós temos um sistema de produção em que nós temos mais de uma cultura na área, né? Não necessariamente no mesmo tempo, mas nós temos mais de um cultivo no local, mais de uma espécie vegetal sendo cultivada nesse local, nós sempre tomamos como referência aquela espécie que é mais sensível ao pH, ou seja, a espécie que demanda um pH mais alto. Para que nós possamos entender melhor, então, o processo de acidificação do solo, nós temos que considerar, então, qual é a origem da acidez do solo. Um dos principais processos de acidificação do solo é causado pelo próprio intemperismo, pelo processo de formação do solo. Então, o CO2 acaba reagindo com a água da chuva, né? Então a chuva acaba introduzindo no solo prótons. Então, a presença desses prótons aqui faz com que o solo vá se tornando mais ácido e acelera também o processo de intemperismo. Então, por isso que em regiões em que a precipitação anual é muito baixa, nós temos a formação de solos básicos, solos alcalinos. Enquanto que locais onde nós temos precipitação bastante volumosa, nós temos a formação de solos ácidos. Então, essa mesma precipitação que introduz prótons no solo, introduz hidrogênios, também causa a lixiviação de bases, a erosão ou outros processos também podem remover as bases, né, como a exportação de nutrientes. Mas então, regiões em que tem um volume grande de precipitação pluviométrica vai adicionar maiores quantidades de prótons, de hidrogênios, e também vai causar a lixiviação de bases. Então, o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro, o nitrato, o sulfato, então todos esses cátions, esses ânions vão sendo removidos do solo, né, pelo processo de lixiviação de bases, e começa então um processo de acúmulo de alumínio e de hidrogênio no solo. O processo de remoção de bases no solo, então, é mais ou menos aquilo que nós vimos antes com relação aos efeitos da CTC. Então, os cátions que estavam antes retidos na fração humus e argila, então, são trocados por prótons. Então, nós temos uma grande quantidade de prótons na solução, então eles deslocam esses cátions para a solução do solo. Os cátions formam um par iônico, então, com os ânions, e em seguida, então, são lixiviados. Então, esse é o processo de remoção das bases do solo. Então, por isso que um solo altamente intemperizado, os latossolos, por exemplo, eles são tão pobres em cálcio, magnésio, potássio, nesses cátions,
né, e são tão ácidos. Então existe uma presença grande de prótons e também do alumínio ligado, né, a essas cargas da CTC. Nós temos ainda outros processos que contribuem com a acidificação do solo. Por exemplo, a respiração microbiana. Então, os micro-organismos atuam no solo decompondo os materiais orgânicos, né, decompondo esses resíduos, e gera no final então um subproduto que é o CO2. Como nós vimos anteriormente, lá o CO2 consegue reagir com a água, né, e formar então prótons. Então, a respiração microbiana, através da produção de CO2, também acaba por acidificar o solo. Nós temos também a dissociação de grupos funcionais da matéria orgânica. Então, esses prótons ligados aqui ao oxigênio, a depender do valor de pH do solo, eles podem se dissociar, então, e também liberar um hidrogênio. Nós já vimos isso com mais detalhes antes, né? A gente vai seguir falando sobre isso aqui. Quer dizer que quando a gente faz uma aplicação de calcário no solo, por exemplo, a gente fornece hidroxilas para tentar aumentar o pH do solo, a matéria orgânica então atua fornecendo os hidrogênios para exercer um efeito tampão, então contrabalanceando essa correção gerada a partir das hidroxilas. Então, nós adicionamos uma base para o solo, né? E a matéria orgânica então fornece esses prótons para tentar reequilibrar o pH. Temos também a atividade de raízes, né? Então existe uma eliminação de prótons sempre que uma raiz absorve um cátion. Nós temos aqui um exemplo, então os cátions estão lá no solo, ligados à partícula de argila, de humus, né? Então, as raízes elas secretam prótons. Esses prótons vão ocupar essas cargas negativas do solo e vão deslocar, então, íons de interesse para as raízes, né, para a solução do solo. Então, esses prótons liberados pelas raízes vão ocupar essas cargas e vão deslocar os cátions aqui, o cálcio, o potássio, o magnésio, para a solução do solo, e aí a raiz consegue absorver então esses cátions. Então, a própria absorção de nutrientes no solo pelas raízes também é um processo de acidificação do solo. Outras fontes importantes de acidificação do solo também são a hidrólise de íons, a decomposição de resíduos vegetais e a aplicação então de adubos amoniacais. Quanto à hidrólise de íons, fica bem claro nessa reação aqui qual é o efeito do pH no aumento da toxidez por alumínio no solo. Então nós temos aqui um alumínio que encontra-se em equilíbrio entre a fração mineral, a fração sólida do solo e a solução do solo. Então esse equilíbrio ele tende a permanecer para o lado esquerdo aqui, então o alumínio é absorvido nos colóides, mas o pouco alumínio que está contido na solução do solo já é bastante tóxico para o sistema radicular. O que acontece quando a gente diminui o pH do solo? Aumenta a concentração de prótons na solução, no solo. Então, essa reação aqui desloca para a esquerda. Então, quanto mais prótons, quanto menor for o pH do solo, né, mais deslocada para a esquerda essa reação tende a estar. Então, aumenta o teor de alumínio mais 3, que é o alumínio tóxico para o sistema radicular. Então, essa é a relação entre acidez e toxidez por alumínio no solo. Quanto à decomposição de resíduos vegetais, né, essa atividade decompositora dos micro-organismos, nós já vimos antes, né, ela produz o CO2, mas também produz prótons, então o processo de decomposição também acidifica, e a transformação do amônio, né, para nitrato, o processo de nitrificação, tanto de resíduos orgânicos como de adubos amoniacais, então também gera prótons e acidifica o solo. Então, a utilização de fertilizantes minerais, como os adubos amoniacais,
em que o nitrogênio é fornecido na forma de amônio, então também tem um papel importante na acidificação do solo, então também torna os solos mais ácidos. De forma resumida, então, é essa a situação que nós temos. Então, nós temos uma rocha inicial que tem um pH aí próximo da neutralidade, né? Então, os fatores de formação do solo, o intemperismo, começam a atuar, começa a adicionar prótons, então, lembra da água da chuva, né? Então, o CO2 reage com a água, isso forma prótons, que são adicionados ao solo. Então, nós temos aí a liberação, a hidrólise do alumínio, então a presença do alumínio livre nesse solo, então começa a ocasionar o processo de lixiviação de bases, porque o alumínio passa a ocupar essas cargas, o alumínio e o hidrogênio, né? Então liberando essas bases para a solução, as bases vão formar um par iônico e vão descer no perfil do solo, então vão ser perdidas da região do sistema radicular. Seguindo o processo ainda de intemperismo, de transformação do solo, né, nós temos a geração de hidrogênios, seja em função da adição de adubos, a decomposição de materiais vegetais, da atividade de raízes, né? Temos mais a hidrólise do alumínio, hidrólise com a formação dos prótons, e lá no final, depois de muito tempo, nós vamos chegar a um solo, né, já formado, que tem um valor de pH bem mais baixo, então na faixa de 4, no caso desse exemplo aqui. Então vejam que é um processo natural, né, de acidificação, então os solos vão se acidificando naturalmente, e logicamente isso leva um período de tempo bastante grande, mas nós temos aqui a interferência, né, da atividade humana a partir da aplicação de adubos, né, então, que podem acelerar esse processo. Quando nós falamos em acidez do solo, nós podemos classificar a acidez em dois tipos. Então, nós temos a acidez potencial e a acidez ativa do solo. O que cada uma representa? A acidez ativa são esses hidrogênios que se encontram na solução do solo. Lembra que, como nós vimos antes lá, que o pH é uma medida logarítmica da concentração desses prótons na solução. Então, a concentração desses hidrogênios na solução do solo é que vai nos determinar, então, o valor de pH em água do nosso solo. Então, a nossa acidez ativa. Por outro lado, nós temos a acidez potencial. Essa sim é bem mais importante na nossa situação, porque ela representa o quanto o solo consegue repor ou tamponar a acidez do solo. Então, é representada pelo hidrogênio e alumínio que estão retidas nos colóides do solo, então nos óxidos, na fração humus, nos argilominerais. Então, é uma acidez que o solo potencialmente pode enviar para a solução do solo. Reforçando esses conceitos, então, nós temos que a acidez ativa, né, é a atividade dos íons hidrogênio em solução do solo. Então, essa acidez ela é facilmente corrigida, porque a concentração desses hidrogênios na solução do solo ela é muito pequena. É na escala aí de 10 na menos 4, né? Por exemplo. Então, se a gente tem um solo com pH 4, por exemplo, nós teríamos que utilizar aí talvez 2 kg, 2,5 kg de calcário por hectare para corrigir essa acidez causada pelos hidrogênios. Então, é uma quantidade muito pequena, 2,5 kg, comparado ao que geralmente se aplica, né, que é na casa de toneladas por hectare. Então, a acidez ativa ela não representa um grande problema porque ela é facilmente corrigida. Já a acidez potencial representa a capacidade que o solo tem em liberar esses prótons, em restabelecer o valor de pH. Então, vocês fazem a aplicação de um determinado corretivo e o solo consegue neutralizar esse corretivo. Então, vocês fornecem hidroxilas para o solo e o solo vai fornecendo hidrogênios de forma a tamponar essa mudança de pH. Então, existe uma resistência do solo em modificar o pH, devido a substâncias que vão atuar como, então, ácidos fracos, gerando esses hidrogênios.
Então, a acidez potencial é a principal determinante da quantidade de calcário a ser aplicada. Quem são esses componentes da acidez potencial? A matéria orgânica do solo e o teor de alumínio do solo. Então, por exemplo, a matéria orgânica, vocês têm aqui radicais, né? Esses grupamentos funcionais. Então, com a adição de calcário, por exemplo, a matéria orgânica consegue dissociar esse próton aqui, junto com o OH, que vocês forneceram via calcário, vai formar água, né? Então, existe essa dissociação desses prótons, dos grupos funcionais, e isso faz com que o solo resista, então, em modificar o pH. Da mesma forma que nós vimos antes, com relação à hidrólise do alumínio. Então, o alumínio ele consegue hidrolisar a água, ele consegue quebrar a molécula de água. Então, 3 oxidrilas fazem parte de uma coordenação da molécula de alumínio e liberam, então, geram, né, 3 prótons. Então, o alumínio também atua acidificando o solo. Então, adicionamos OH, né? Tem esses prótons aqui que vão neutralizar aquele OH e vão manter o pH do solo no mesmo valor que estava. Então, quando vocês pegarem um laudo de análise de solo, vocês vão encontrar lá a acidez potencial como a soma do H mais Al, hidrogênio mais alumínio. Aqui nós temos um exemplo de 2 solos com o mesmo valor de pH em água, 4,5. Um solo A, solo B, possuem o mesmo valor de pH, mas são 2 solos que possuem acidez potencial diferente. Então, qual é a consequência prática disso? O que vai mudar, né, na nossa recomendação de calcário, por exemplo? O solo com maior acidez potencial, ele tem uma maior capacidade de repor esses hidrogênios para a solução do solo. Então, existe uma quantidade de hidrogênios muito maior que vai precisar ser neutralizada nesse solo com maior acidez potencial, comparado a um solo com menor acidez potencial. Então, solos que tenham maior teor de matéria orgânica, maior teor de alumínio, eles vão ter maior acidez potencial, então maior capacidade de tamponar essas modificações no pH. Então vocês vão adicionar determinada quantidade de calcário para esses 2 solos. No solo B, aquela quantidade de calcário necessária para modificar o valor de pH vai ser muito menor do que no solo A, em função dessa capacidade de restabelecer os prótons na solução. Justamente em função da importância dessa acidez potencial, os laboratórios da região sul do Brasil utilizam um método chamado SMP, né, que leva as iniciais dos pesquisadores que desenvolveram esse método, para determinar a acidez potencial do solo. Então, esse método, na verdade, consiste de uma solução tamponada, que é uma solução que resiste à mudança de pH. Então, é uma solução que tem uma tendência a manter o valor de pH como ele está. Então, essa solução, ela tem um pH tamponado em 7, ela é misturada ao solo. Então, aquele solo que tem acidez potencial maior, né, ele vai conseguir modificar mais a solução do que aquele solo que tem uma acidez potencial menor. Então, é essa modificação no pH, após a gente misturar a solução SMP com pH tamponado com o solo, que vai nos indicar, então, a acidez potencial do solo. Na prática, o que acontece é que nós temos o seguinte: na avaliação lá do laboratório de análise de solo, nós temos 2 solos em que o pH em água desses solos ele é 4,7, então 2 solos que têm o mesmo valor de pH. Então, esses solos eles são misturados à solução SMP, aquela solução tamponada a pH 7. O que acontece quando esses 2 solos são misturados com a solução? Então, a leitura de pH no solo 1 ela vai ser 6,5 e a leitura de pH no solo 2 vai ser 5,2.
Então vejam que a primeira leitura de pH, em um primeiro momento, os dois solos tinham o mesmo valor, 4,7. Misturamos esse solo então com uma solução tamponada e a gente faz uma nova leitura, a gente observa que um dos solos então teve o pH maior do que o outro solo. Então, nessas condições, qual desses solos aqui tem maior acidez potencial? E qual desses solos demanda maior quantidade de corretivo? Então, a maior acidez potencial ela é observada nesse solo aqui. Por quê? Porque o pH teve mais resistência em ser modificado. Então, o solo resistiu mais, fornecendo os hidrogênios à mudança de pH. Enquanto que a mudança de pH no primeiro solo ela foi mais fácil, digamos assim. Ela ficou mais próxima daquele valor de 7, que é o valor final da solução tampão. Então, o solo que tem maior acidez potencial é o solo 2, é esse solo aqui. E o solo que, consequentemente, vai demandar também maior quantidade de calcário, também é esse solo 2. Aqui nós temos um exemplo prático disso. Nós temos diferentes solos, lá do Rio Grande do Sul. Todos eles têm o mesmo valor de pH em água, 4,2, mas vejam a necessidade de calcário desses solos. Varia aí de 1,8 toneladas por hectare até 17,9 toneladas por hectare. Então, solos que têm o mesmo valor de pH. O que é que muda nesses solos aí? A acidez potencial. Então, aqui ó, os teores de matéria orgânica. Então, pegamos o solo lá de Vacaria. Então, 6,4% de matéria orgânica. Ele tem a presença de 4,9 centimol carga de alumínio. Então, isso vai fazer com que o solo tenha uma resistência maior em modificar o pH. Então, a necessidade de calcário é muito maior. Pegamos o solo lá de Bom Retiro, tem só 0,3% de matéria orgânica, 0,5% de alumínio. Desculpe, centimol carga de alumínio. Então, a necessidade de calcário nesse solo ela vai ser muito menor. Então, isso que nós vimos aqui é o que a gente chama de poder tampão do solo. O solo consegue tamponar aquela acidez. Então, uma resistência do solo em modificar o pH. Então, quanto maior o teor de matéria orgânica do solo, mais alumínio, quanto mais argiloso for o solo, maior é a capacidade do solo em resistir a essa mudança de pH.